Boa noite, vamos chegando, pessoal. Mais uma live Sou Cannabis. Informo a vocês que o nosso querido Pedro Nicoletti teve uns problemas de deslocamento e não conseguiu chegar a tempo. Tô assumindo aqui a live. E vamos que vamos. Já já o Fabiano chega. Live Reaja. O que é que contém no óleo? Controle de qualidade. Como funciona o Reaja? Vamos esclarecer algumas dúvidas, né? E entender como é que funciona o Reaja, quanto custa, né? E saber a importância de conhecermos o que estamos utilizando como medicina, como remédio. E no caso, né, o óleo de cannabis. Fabiano já na área. Meu amor, eu pedi só para falar um pouquinho mais baixo aí, viu? Vou ter que assumir uma live aqui que o Pedro sumiu. Grande Fabiano, meu irmão, seja bem-vindo. Peço desculpas pelo atraso, tivemos um probleminha técnico aí. Você tá me ouvindo bem? Tá me ouvindo bem, Fabiano? Agora sim, agora sim. Deixa eu só desligar aqui que eu tava usando o fone e não deu muito certo. Tudo bom? Boa noite, boa noite, pessoal. Boa noite. Esse é o Fabiano, um dos idealizadores do Reaja. Nosso convidado queridíssimo aí. Sou Cannabis agradece a sua disponibilidade mais uma vez, Fabiano. E estamos chegando aqui, pessoal, para esclarecer dúvidas sobre controle de qualidade, a importância de sabermos o que estamos utilizando de verdade do óleo de cannabis, né? Qual a composição, o que é que tem dentro, quais são os tipos de canabinoides, como o Reaja pode ajudar a gente a conhecer o que estamos utilizando como medicina. E eu vou deixar o Fabiano se apresentar um pouquinho para aqueles que não conhecem, né? Fabiano, por favor, faça as vezes. Seja bem-vindo. Boa noite, meu irmão. Boa noite, boa noite. Muito obrigado pelo convite, né? Eu acho que eu sempre agradeço esses espaços, né? Que é um espaço para a gente falar um pouco do nosso trabalho, também passar algumas dicas aí para o pessoal, né? E agradeço pelo convite aí, por abrir esse espaço. Realmente aí a equipe do Reage agradece muito. E bem, eu sou o Fabiano Soares, né? Fundador do Laboratório Reaja, junto com o James Cava, né? Meu grande amigo e hoje sócio. E né, eu sou formado em Química, né, me formei em Química em 2015 pela Universidade Federal do Paraná. Sou mestre em Química também pela Universidade Federal do Paraná. E há pelo menos uns 10 anos aí eu venho estudando, né, principalmente a cannabis, outras drogas também. E né, no meio de muita história, no meio de muito caminho, a gente encontrou muita gente. E bem, o Reaja ele foi um fruto, né? O Reaja, né, a nossa empresa, né, não está aparecendo aqui, o Reaja aqui, a nossa marca. Ela surgiu em 2015 com uma proposta de um laboratório para fomentar a redução de danos, né? A prática da redução de danos, principalmente em contexto de festas, né? Fornecendo, né, sendo a primeira empresa no Brasil a produzir reagentes colorimétricos para identificação de drogas, né, principalmente para atender o público da redução de danos. O assunto se estende aí para praticamente todas as drogas, mas o nosso foco aqui é cannabis. E o Reaja teve um ponto de mudança muito importante, que foi em 2018, quando a gente lançou o primeiro reagente colorimétrico para identificação de canabidiol aqui no Brasil. Então, nós começamos, apresentamos ao mercado o primeiro reagente para identificação de canabidiol, e o que já era uma ferramenta muito importante, né? Pensando que, né, não se tinha uma forma de identificar o que contém no óleo,
Então, o reagente ele veio como uma ferramenta muito importante. Então, como você falou, é um reagente colorimétrico, né? Então ele Exatamente. identifica através de cores como funciona o reage, como um paciente que adquire seu remédio pode utilizar o reaja e qual é a função do reaja para esse paciente no caso. Né? Desde 2018 a gente conseguiu evoluir. Hoje a gente tem, né, não apenas um reagente para identificação de CBD, mas agora a gente tem esse novo kit, que faz um pouco menos de um ano que nós lançamos, que é o Reaja THC-CBD. Esses aqui são 2 reagentes que, usados combinados, vão ajudar a gente a identificar o que há mais. Se for uma amostra com mais THC, ele vai dar um resultado, e se for uma amostra com mais CBD, ele vai dar um outro resultado. Esses são os 2 principais, né? Então, ele identifica moléculas tipo CBD e moléculas tipo THC. Quando você adquire o Reaja, ele vem nessa embalagem, já com as instruções aqui, e dentro ele já vem 2 frasquinhos contra-gota. Ele vem um frasquinho contra-gota, o roxinho, que é para identificar CBD, e o reagente azul, que identifica a presença de THC. Funciona assim. O reagente para CBD, você pode usar sozinho. Se você quiser ver apenas a presença de CBD, por exemplo, aí você utiliza somente o reagente roxinho. Agora, se você quer saber o que há mais, eu acho que a gente tem que saber principalmente o que tem mais primeiro, né? Que se tem mais THC ou mais CBD, então a gente utiliza a combinação dos 2 reagentes. O reagente, o roxo e o azul. Usando os 2 reagentes juntos, né, como você mesmo destacou, esses aqui são reagentes colorimétricos. Então, o resultado que a gente vai ver vai ser a mudança de cor. E para facilitar isso, já vamos começar testando aqui, ó, já vamos começar vendo o Reaja na prática, né, para o pessoal que não conhece. Eu preparei 3 frasquinhos com 3 amostras diferentes, que agora nem eu sei qual é qual. Né? São óleos de composição diferentes, que foram fornecidos por pacientes que fazem uso medicinal, né, autorizados aqui, que nos visitaram e nos cederam uma pequena amostra aqui para demonstração. Então, aqui tem 3 frasquinhos com 3 óleos de cannabis diferentes, só que no olho a gente não tem como saber. No olho é praticamente impossível a gente saber o que tem no óleo. Se tem mais THC ou mais CBD, por exemplo. Então, funciona assim. Ó, eu estou aqui com os 3 frasquinhos. Eu vou abrir eles só para colocar o reagente. E a gente começa pingando o reagente para CBD. Né? É muito simples. Uma gotinha do óleo já é suficiente. Uma gotinha do óleo a gente já consegue ter uma ideia. Ó, eu pinguei apenas o reagente para CBD. Veja esse frasquinho do meio. Veja a intensidade como já reagiu esse óleo do meio. Essa mudança de cor para um roxo, né, deixa eu tentar sair aqui para ver se dá um foco melhor. Essa amostra aqui, ó, já reagiu roxo intensamente. Ela demonstra que há a presença de CBD nesse óleo. Agora vemos, os outros 2 já não tem a mesma intensidade. Ó. Né? Já reagiram em intensidades diferentes. Agora eu vou fazer assim, eu vou pingar o segundo reagente, que é o reagente para THC, e aí a gente vai ver se ocorre uma variação de cor. Ó, a gente precisa de uma gotinha do óleo, uma gotinha de cada reagente. Aqui eu coloquei até mais para facilitar a visualização, para não ficar tão pouquinho. Ó, essa segunda reação ela pode demorar um pouco mais, a gente recomenda que sejam até 5 minutos. Mas veja, vamos comparar apenas esses 2, por exemplo. Veja a diferença de intensidade. É possível notar a presença de CBD nos 2 óleos, mas veja a diferença de concentração. Isso por quê?
essa primeira amostra, ela tem uma concentração muito mais alta de CBD do que essa amostra. Então, como comparativo, a gente já consegue, então, ver a presença e comparar entre eles. Ó, como eu disse, a segunda reação ela pode demorar um pouquinho. Às vezes a gente pode bater um papo aqui e eu vou monitorando aqui, eu já mostro para vocês o resultado. Tá. Interessante, Fabiano, que você pode pingar os dois reagentes e ele vai trazer a demonstração sem impactos, vamos dizer assim, que possam comprometer o resultado, né? Então, assim, você pingou o reagente primeiro de CBD e, ao mesmo tempo, depois de ter tido o resultado do CBD, você pingou o reagente de THC. E se houver THC nessa amostra que identificou alto índice de CBD, ele também vai demonstrar o THC sem perder de vista o que foi demonstrado de CBD, correto? Olha, aqui eu fiz até para ficar bem visível, né, a nossa prática aqui, mas o ideal é assim, que você realize duas testagens diferentes. Por exemplo, se eu quero ver apenas CBD, eu pego uma gotinha nova do óleo e realizo o teste apenas para CBD. Agora, se eu quero ver o canabinoide majoritário, aí eu realizo uma testagem com os dois reagentes. Aqui, rapidinho, assim, ele funciona bem, né, é possível ver, mas às vezes se você deixa muitos minutos, um tempo muito maior, pode comprometer. Às vezes, quando você pinga o segundo reagente, a reação não ocorre da forma esperada. Então, né, você pode testar apenas com o reagente CBD, então você faz uma testagem, ou você testa com os dois reagentes e aí você faz uma segunda testagem. Deixa eu tentar comparar. Aqui ainda está demorando um pouquinho mais aqui. Um deles é para ficar azul. Né? Então a gente aguarda, mas, por exemplo, esse aqui, ó, inequivocamente, ele está visivelmente muito roxo. Né? Ele está numa intensidade bem... um óleo, esse aqui é um óleo de 20%, por exemplo. Então você vê que ele reage nos primeiros segundos, de uma forma muito intensa. Um óleo que seja mais fraco, né? Um óleo, por exemplo, com 2%, né? Um óleo mais fraquinho, ele vai demorar um pouco mais para ter uma variação de cor e às vezes nem atinge. E bem, quando você adquire o teste, ele já vem com os dois reagentes, ele já acompanha os tubinhos também, já acompanha dois tubinhos que você pode realizar a testagem aqui dentro. Você pode realizar a testagem, por exemplo, sobre um pires, você pode realizar a testagem na própria tampa, se precisar, né? Alguma superfície branca, né? E que seja inerte, né? Então, uma cerâmica, algo que não vai absorver, que não vai correr com o reagente. Mas acaba sendo muito simples. E, por exemplo, aqui eu demonstrei com um óleo. Mas eu posso fazer também, por exemplo, com flores. As flores também, né, vocês também conseguem testar flor. Às vezes pega um pedacinho da flor, precisa pingar umas gotinhas a mais do reagente ali, mas também é possível testar. Você pode testar em extratos, um extrato concentrado, você também pode testar. Alguns cosméticos já apresentaram reação colorimétrica também. E um colega nosso lá do Chile, o Camilo, ele publicou uma foto uma vez que ele realizou uma testagem num bolo de cenoura. E o bolo de cenoura que continha THC, aquele pedacinho do bolo ficou azul. Então, é um reagente muito versátil, né? A gente já validou ele, a gente garante o funcionamento para óleos, extratos e flores, mas, como eu disse, né, alguns cosméticos, principalmente se tiver em concentração acima de 0,5%, já ele facilita a identificação de cor. E curiosamente, por exemplo, até num bolo ali, né, num bolo turbinado com THC, acabou apresentando a reação de uma forma bem visível, inclusive. E, Fabiano, como você entende a importância do Reaja nessa dinâmica hoje de você ter a garantia de que está adquirindo aquilo que realmente você necessita, né? E, além disso, você falou a princípio que vocês iniciaram com o objetivo de redução de danos, né? E como isso se associa ao óleo de cannabis? Você pode contar um pouco para a gente?
Não, isso é realmente o ponto, né? O Reaja, ele é uma ferramenta. Ele é uma ferramenta para a prática de redução de danos. E esse reagente daí para cannabis... Opa, salve, salve, boa noite. Salve, Salve, Nico. salve. Tudo bom? Salve, Boa salve, noite. seja bem-vindo. Valeu, Muito valeu. obrigado por ter chegado aí para fortalecer. Vou aguardar o Fabiano nos dar essa resposta e vou compartilhar com você a facilitação e pedir que você nos auxilie na condução da live, tá, bom, Nico? Vamos que vamos. E bem, o reagente, como uma ferramenta de redução de danos, ele auxilia ao usuário a identificar o que contém naquele produto. Ou identificar qual que é o perfil químico que vem da planta que ele está cultivando, né? Porque a gente tem que ter em mente, o CBD e o THC são medicinais. Isso não há dúvida, né? O CBD é medicinal, o THC é muito, né, tem propriedades medicinais muito relevantes. Mas o importante é a gente saber, por exemplo, tem tratamentos que requerem uma maior concentração de CBD. Tem tratamentos que requerem uma maior concentração de THC. Só está dando um retorno no áudio, eu não sei exatamente... Tá. Agora, acho que melhorou. Por exemplo, né, a gente tem que saber, um paciente que tem epilepsia... Só um minuto, Fabiano. Tenta silenciar o seu, Nico. Tá bom, peraí. Acho que agora foi, Fabiano. Né, o que a gente tem que ter em mente, assim, por exemplo, um paciente com ansiedade, né, um paciente com epilepsia, ele vai requerer um óleo com maior concentração de CBD. Assim, o tratamento dele vai ser mais seguro. Em alguns casos, por exemplo, para ansiedade, alguns casos até para epilepsia, o THC pode não ser tão bem-vindo. Então, é necessário que esteja, né, administrando um óleo com predominância de CBD nesses casos. Né, o CBD muitas vezes ajuda nesses casos, em baixas concentrações. Mas, por exemplo, você tem que saber diferenciar, por exemplo, se o teu óleo é alto CBD ou é alto THC. Você só está de ponta cabeça agora, Nico. Mas assim, por exemplo, o pessoal que faz tratamento com THC, né, o THC aqui no Brasil é mais fácil. A gente vive uma realidade diferente daquela dos Estados Unidos, por exemplo. Nos Estados Unidos, o CBD já tem tanta gente produzindo que o preço caiu. O CBD está barato. É fácil achar CBD. Mas o THC é proibido, ele é controlado. Então, por isso, ele acaba tendo um valor mais alto. Aqui no Brasil, na prática, acaba ocorrendo o contrário. Porque o CBD, a maior parte do CBD ainda é importado. Então, por consequência, acaba tendo um preço mais alto. Enquanto o THC é mais fácil de ser cultivado domesticamente, tem mais disponibilidade de planta. Então, ocorrem mais produções com alto nível de THC. Né? O ser humano, ao longo do tempo, selecionou as plantas com alto THC. Né? E só fazer um parênteses, eu acho que a proibição teve uma participação muito importante nisso, no sentido de privilegiar as plantas de alto THC, porque a galera queria fumar e ter o barato. Agora, aquelas plantas de alto CBD, que eram pouco entendidas ainda, acabou não sendo tão levada, né? Não sendo tão cultivada como as plantas de alto THC. Então, isso, aqui no Brasil, por exemplo, é muito comum. Infelizmente, ainda é muito comum. Óleos que são vendidos como sendo alto CBD e, na verdade, tem alto THC. Né? Eu acho que não tem problema nenhum no óleo THC. Eu acho que o importante é saber. Um paciente com dor crônica, por exemplo, um paciente com asma, né? Eu vi pacientes utilizando, se beneficiam das propriedades do produto alto THC. Agora, então o problema não é o óleo THC, o problema é ser vendido como sendo CBD. Eu acho que não é justo como um consumidor, né? Eu acho que a pessoa tem o direito de saber aquilo que está consumindo. Por exemplo, eu vou pegar um caso de ansiedade que é bem típico, onde os pacientes com baixa dose de THC, ele pode controlar a ansiedade. Então, imagina, o paciente foi lá, comprou um óleo de THC achando que era CBD, tomou algumas gotas e melhorou.
Muito bom. Agora, o THC em altas doses, ele pode inverter o efeito. Ele pode ser ansiogênico. Então, ele vai provocar ansiedade. Então, imagina aquele paciente com poucas doses, com poucas gotas, tratou sua ansiedade, teve um dia que estava numa crise de ansiedade, falou, vou aumentar a dose. Se funcionou aquele CBD, eu vou aumentar a dose, que na verdade era THC. Então, você pode potencializar o efeito da ansiedade. Então, por isso que é muito importante que a gente conheça aquilo que está sendo administrado. É muito importante que a gente saiba, né, o que está sendo utilizado. Então, o Reage ele vem como uma ferramenta justamente para auxiliar os usuários, para auxiliar os cultivadores, justamente a ter essa ideia, a ter uma mínima ideia. Né? Eu vou preparar uma outra testagem aqui para nós. Então, o Reage é uma ferramenta justamente para que você possa ter uma triagem rápida. Né? Porque se, por exemplo, apresentar uma reação para THC, por exemplo, você já vai diferenciar, já vai saber que não é um óleo alto CBD. Então, você já tem uma forma de fazer isso. E o Reage, ele vem como a forma mais rápida e mais econômica de você fazer essa testagem. Porque são poucos minutos que você precisa para testar, né? E hoje, um kit, por exemplo, um kit já com os 2 reagentes, ele sai por R$ 89,90. E você consegue facilmente fazer mais de 10 testagens com um par de reagentes desse. Ó, eu vou refazer aqui uma testagem, porque os óleos eram todos CBD, então não conseguimos diferenciar aqui. Ó. Vou tentar refazer aqui para ver se a gente consegue o resultado. Mas para quem chegou agora na live, por exemplo, eu estava apresentando aqui o reagente, né, o Reage, que é um kit de reagentes colorimétricos, né, que ele vem aqui nessa embalagem, já com os 2 frasquinhos conta-gotas. Então eu fiz uma testagem colocando uma gotinha do óleo, uma gota do Reage CBD e uma gota do Reage THC, e ele vai indicar o que tem mais. Então, só para a gente ter, aqui na tabela já vem a indicação de cor, por exemplo. Quando o óleo é mais CBD, ele fica roxo. Quando o óleo é mais THC, ele fica azul. E aqui, agora sim, a gente vai conseguir ver bem. Ó. Vocês conseguem ver bem a diferença de cor? Deixa eu agitar assim. Ó. Enquanto esse, ele tem alta concentração de CBD. Aqui tem alta concentração de THC. Ó, a Gisele chegou aí. Boa noite, Gisele. Ó. Tá vendo? Uma pequena... Acontece muito rápido. Deixa eu tentar colocar um fundo branco aqui para facilitar. Dificultou. Não, mas tá bem nítido, Fabiano. Tá dando para ver bem o que é o que aí. Então, veja, em poucos minutos a gente já consegue ali identificar, né? Por exemplo, é um teste simples? Sim, né? A gente está aprimorando ele para que ele se torne semi-quantitativo, para que não apenas indique a presença, mas também uma aproximação do quanto tem, né? Mas, por exemplo, a gente consegue fazer comparações. As comparações são muito válidas. Se você testar 2 óleos e um reagir muito mais rápido e muito mais intensamente, indica que tem maior presença daquele canabinoide. Enquanto tem alguns óleos, sinceramente, eu já tive a infelicidade de testar. Eu falo infelicidade porque, infelizmente, isso ocorre com muita frequência. Mas um óleo que era vendido como sendo 10% de CBD, na verdade, tinha uma pequena concentração de THC e demorou 5 minutos para começar a mudar de cor. E esse aqui a gente viu. Eu acabei de fazer a testagem. Ó, né, um óleo que tem uma concentração um pouco maior, ele reage muito rápido. Então, aquele óleo que demorou 5 minutos para começar a mudar de cor, em comparação com aquele que mudou em 1 minuto, aquele que mudou em 1 minuto indica que tem uma maior concentração. Ainda que eu não saiba quanto, eu consigo fazer comparativo. E, por exemplo, isso é interessante para quando você está fazendo você está produzindo seu próprio óleo em casa.
Então, você vai lá, fez a diluição, encontrou uma diluição que você se adequou, e a próxima vez que você for fazer, às vezes a concentração na planta pode mudar um pouco, a eficiência da extração pode mudar um pouco. Então, você pode realizar a diluição até que as cores se equiparem. Então, para que você não produza um óleo mais forte agora, mais fraco na próxima, se você testar o próximo óleo e ver que ele reagir mais fraco, você consegue mudar, às vezes, a composição dele, justamente para que ele se adeque. Então, em casa, você vai conseguir manter uma padronização mínima da concentração do teu óleo ali, comparando pela intensidade de cor. Então, o Reage ele pode ser utilizado desde o cultivo, desde o grow, quando você tem as primeiras flores e já pode realizar a testagem. Às vezes, se você busca uma planta alto CBD, por exemplo, e testa nas primeiras flores que tem a presença de THC, você já consegue selecionar aquela planta e separar ela, ou pelo menos já saber que ela é uma planta mais alta THC. Então, ela pode ser utilizada no grow. Você pode utilizar na extração, né? Eu utilizo na extração, assim, quando eu vou acompanhar algum processo de extração, até no final, eu fiz 4 extrações com álcool, por exemplo, 3, 4 extrações com álcool. Será que vale a pena fazer mais uma? Aí a gente vai lá e testa e vê que a cor ficou bem fraquinha. Então a gente já pode ter uma ideia de que já tem pouco canabinoide, né? E isso na prática, né? Você faz uma testagem aqui, você vai acompanhando, na próxima extração você repete, você já vai calibrando o seu olho, você já vai se acostumando. Então, não é porque é meu filho, mas o Reage acaba sendo uma ferramenta muito útil. Ele acaba sendo uma ferramenta que ajuda, né, como eu disse, desde o grow, na hora que você está extraindo, na hora que você está produzindo o seu óleo, ou quando você está adquirindo. Quando você vai adquirir um óleo, né, enfim, infelizmente a gente não tem como confiar. Como o mercado ainda não está regulamentado, como são poucas as associações, poucos os grupos que já têm uma estrutura de controle de qualidade, que já tem um monitoramento, né, a gente está caminhando, a gente está evoluindo. E isso é o tempo de desenvolvimento mesmo. Isso, eu acho que nesse momento o Reage acaba sendo uma ferramenta fundamental. Porque, por exemplo, como eu disse, não é justo você comprar gato por lebre, né? Porque muitas vezes as pessoas depositam uma fé muito grande quando vão começar um tratamento com cannabis. Às vezes junta lá um dinheirinho para conseguir adquirir um produto com cannabis e às vezes não é aquilo que ela está esperando, né? Às vezes o produto está aquém. E como o James, né, meu sócio sempre fala, é engraçado que a grande maioria das vezes sempre se erra para menos. É difícil um óleo vir mais concentrado do que aquilo que anunciam, né? Normalmente ele está subdosado. E em alguns casos, eu já testei produtos que não continham canabinoides. Era azeite. Então foi uma enganação. A pessoa comprou na internet, né? Veio o rótulo bonitinho, veio tudo certo, mas não tinha de canabinoide, não tinha nada. Né? A gente fez a testagem com reagente, a gente partiu para técnicas mais sofisticadas e não foi possível detectar a presença de canabinoide. Então, é realmente muito delicado. E nós do Reaja, o que nós desejamos aqui é que as pessoas não sejam enganadas, que as pessoas saibam minimamente aquilo que elas estão consumindo. Fabiano, beleza, cara? Pô, que bonito trabalho, velho. Eu queria, primeiro de tudo, agradecer o trabalho que você tem feito durante todo esse tempo, porque realmente a ferramenta é o que empodera a gente com relação ao que a gente está fazendo, tanto consumidores como produtores. Eu ia te perguntar para quem que era, né, o produto no final das contas. Você já respondeu aí, você respondeu umas coisas muito interessantes, cara. Eu queria me desculpar por chegar atrasado também, tive um atraso aí no causa das chuvas, no trânsito, mas justamente uma coisa interessante que eu queria te perguntar era um pouco do que você acabou de mencionar, o que você já encontrou trabalhando esses anos todos, fazendo análises de mostras que as pessoas te enviaram, o que você encontrou de surpresas? Já você falou aí que muitas vezes pode ser que o óleo ele é vendido, né? O que é o mais comum, né? Acho que foi o que você mencionou. Ele é vendido como se fosse
CBD, e de repente ele tem, na verdade, THC dentro. Você falou aí com toda eficiência, toda razão, qual que é o problema disso, na verdade, né? O THC, ele é um excelente agente, inclusive ele saiu aí agora umas reportagens importantes, interessantes sobre o Covid, mas também para o câncer, para a própria epilepsia, né? As mães lá do Chile, da Mama Cultiva, da Fundação Daia, foram, acho que, as primeiras que eu ouvi dizer, falando, olha, o CBD é legal, mas o THC é o que sossega os nossos filhos. Então tem muitas coisas práticas para o THC, muita coisa muito boa, mas tem o fator dele ser dose dependente, que você mencionou aí, né? Se você tomar THC demais, você pode ter uma reação contrária àquela que você está esperando, inclusive ele pode estimular mais convulsões, por exemplo, se ele for demasiado. Além de tudo, ele tem aquela reação psicológica que a pessoa pode não estar esperando quando toma demasiado CBD. Isso não acontece nada, né? Se ela tomar demasiado CBD. Então, o que foi que você encontrou por aí, né? Tem umas perguntas aí da galera também, mas eu vou voltar nelas daqui a pouquinho. São umas perguntas mais práticas sobre o produto. E queria que você contasse essas anedotas pra gente aí, que acho que seria interessante, me dar curiosidade. Olha, como eu disse, bem, eu já analisei, eu acho que de testagem, assim, algumas centenas de óleos, né? Acho que junto com as testagens colorimétricas e em outras experiências. Pedro, só está dando um pouco de retorno no seu áudio. Às vezes eu vou deixar, não sei se você consegue baixar o teu volume um pouquinho. Obrigado. O que acontece assim, como eu disse, aqui no Brasil, a maior adulteração que ocorre é vender um óleo como sendo CBD, mas na verdade contendo um extrato rico em THC. E essa é a primeira adulteração que eu vejo até como comum. É frequente a gente ver relatos, pessoal mandando foto, né? E isso a gente vê com alguma frequência. Outra dizer que é CBD 20% e na verdade é um CBD 2%. Essa é a segunda adulteração assim, que a gente encontra como bem comum, que é a subdosagem. Então, o primeiro é um erro de composição, né? Porque quando a gente fala CBD e THC, a gente generaliza. O óleo full spectrum pode conter diversos canabinoides ali, né? Dezenas, centenas, né, de substâncias ali. Mas, na prática, as plantas elas são principalmente CBD, principalmente THC. Algumas raras têm concentração equivalente desses dois canabinoides. E raramente você vai ter uma planta alto-CBG ou outro canabinoide. Então, né, por isso que a gente resume de CBD em THC. Mas a primeira adulteração é vender óleo de THC como sendo CBD. Vender óleo subdosado. E o que eu não acho justo com o paciente, por exemplo, quando você tem um óleo subdosado, é que quando ele vai comparar um preço, por exemplo, determinada associação vende um óleo realmente 5%, por exemplo. E aí tem pessoa, determinado produtor, que vende um óleo como sendo 5%, mas na verdade é 0,5%, por exemplo. Quando você vai comparar os preços, aquele de 5% provavelmente seja mais caro. Então, o usuário, o paciente, ele fica confuso, né? Por causa que é difícil você comparar, porque você não está comparando exatamente a mesma coisa. E uma terceira adulteração que acaba sendo bem frequente, né, mas também ocorre, as duas juntas, né? É você vender um óleo como sendo alto CBD, mas na verdade ele é um óleo alto THC subdosado. Então, esse é um terceiro cenário. E o quarto cenário é quando não tem nada. E isso já ocorreu, né, com óleos, pelo menos que foram importados, foram comprados na internet por um preço realmente barato, mas que quando chegou aqui, o paciente começou o tratamento, não sentiu o benefício, adquiriu o kit de reagentes, o reagente não reagiu, não houve mudança nenhuma de cor, e a gente buscando sempre por um esclarecimento, né, para ver se o nosso reagente poderia estar com alguma falha para aquele óleo específico, a gente buscou técnicas mais sofisticadas e não encontramos a presença de canabinoides, né? Então,
essas são as principais adulterações, assim, né? A gente já viu o óleo que era vendido como sendo 10%, 10% de CBD, vendido lá, 10% de CBD, quando o pessoal ia comprar. Quando a gente foi ver, tinha malemar 0,5% de THC. E isso, por exemplo, as pessoas aí falam, não, mas tudo bem, tem um ativismo, né? As coisas aqui, é importante que está fornecendo cannabis. Tem gente que se beneficia? Com certeza. Pô, um óleozinho 0,5% de THC pode beneficiar muita gente. Mas, por exemplo, a gente está mascarando o benefício terapêutico do THC. A pessoa está se beneficiando do THC e faz propaganda como se fosse de CBD. Para a gente que é ativista, para a gente que está na luta, querendo mudar esse cenário, tirar essa máscara de que o CBD é bonzinho, o THC é do mal, isso não ajuda, sabe? Ao meu ver, isso não ajuda. Exatamente. Então... Pelo qual existe a ferramenta, que é entender o que está acontecendo, para a gente poder, inclusive, reproduzir, né? Se a pessoa se dá bem com aquele medicamento, ela precisa voltar a repetir, né? Cada pessoa se beneficia de um tipo de proporção diferente, sobretudo do THC-CBD, que é a coisa mais importante, né? A proporção mais importante, que determina os quimiotipos, né, na cannabis, 1, 2, 3, que são os 3 quimiotipos mais importantes que vão encaixar de alguma forma boa ou menos boa em cada tratamento. Em cada pessoa, né? Na verdade, não tem nem como generalizar um tratamento como se fossem todos epilepsia ou todos os cânceres, a mesma coisa. E aí aquela pessoa, quando ela descobriu finalmente, passando por aquele período de experimentação pessoal, descobriu o que é que faz bem para ela tá achando que é uma coisa porque disseram para ela que é uma coisa e era outra. E aí quando aquele provedor deixa de ter, ela busca com outra pessoa uma outra coisa que não vai fazer bem para ela, então ela vai ter uma super confusão, né? Então, realmente não tem sentido, ela precisa saber o que tá ajudando. Olha, é difícil colocar uma porcentagem. É só baixar um pouquinho. Hoje é difícil colocar uma porcentagem porque o número de amostras aumentou muito, né? As pessoas estão com muito mais acesso ao óleo, tem muito mais óleo circulando, muito mais produto com cannabis circulando. Mas a minha experiência, entre 2016 e 2017, eu tive a oportunidade de analisar na universidade, durante meu mestrado, no total foram quase 50 amostras que eu analisei. E ali, tem muitas pessoas físicas que já estão cultivando com autorização aí, que já têm acesso à planta, né? O pessoal se informou mais, selecionou mais as genéticas e já estão estabelecendo. Mas ainda, dos óleos importados, de modo geral, a presença de CBD, né, contém CBD na maioria dos produtos, pelo menos que me chegam. Alguns em baixas concentrações, outros estão mais próximos, né, o resultado condiz mais com aquilo que está presente no rótulo. Mas por óleos importados, porque o acesso ao óleo importado, ainda que caro, o acesso está mais fácil do que estava há 5 anos atrás.
Então, essa foi uma mudança, né? Tem mais óleo CBD circulando, com certeza, mas ainda tem muita variação, né? Poucas... os óleos não são iguais, né? O que eu vejo muito em óleos importados, por exemplo, são justamente a subdosagem, que é o óleo. Alguns óleos são vendidos como sendo 10% e tem uma concentração muito abaixo disso. Isso ocorre. Mas, de modo geral, sinceramente, assim, eu fico feliz porque as pessoas já estão tendo mais acesso aos tipos de óleo, já estão conseguindo identificar. Mas, infelizmente, o Brasil não tem uma estrutura de laboratórios analíticos para prestar serviço, igual tem nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos tem centenas de laboratórios que você pode enviar para fazer uma análise, por exemplo. E aqui a gente carece disso. Infelizmente, nosso mercado está nascendo, a gente tem muito o que fazer ainda, a gente tem muito que caminhar para conseguir estruturar esse mercado. E nós aqui do Reage, a gente parte da ideia do simples, a gente quer dar acesso. Né? Nossos reagentes, eles podem ser feitos... a testagem dos reagentes ele pode ser realizado praticamente por qualquer pessoa, né, que tem uma mínima instrução ali, que né, pinga uma gota do óleo, uma gota do reagente, uma gota do outro reagente e vê a variação de cor. Né? Acho que aqui, para quem às vezes está passando na live, aqui nós temos 2 amostras, que é justamente a testagem com os 2 reagentes. Né? Eu testo uma gotinha de cada reagente, dependendo da cor que fica. Esse aqui, por exemplo, é um óleo alto CBD, enquanto esse aqui é um óleo alto THC. Então aqui a gente já consegue ver a diferença, né? Quanto mais roxo, mais CBD, quanto mais azul, mais THC. E quando a gente tem a mistura dos dois, aí fica aquele roxo azulado, aquele azul roxeado. Aqui fica um pouco difícil às vezes de demonstrar, mas confesso que na prática você testa uma vez, testa outra, assim, você já começa a calibrar teu olho. E isso vai muito da prática, sabe, Pedro? Que você precisa ali, né? Você realiza uma testagem, realiza outra, aí você já vai comparando, você já vai vendo. E, bem, acho que a nossa ideia é ser prática, é ser fácil, é dar acesso a todos, para que daí você não dependa de um laboratório, por exemplo, para fazer uma análise básica. Eu acho que acesso é a palavra-chave aí, né, Fabiano? Acho que realmente o que vocês fizeram, o que vocês estão fazendo, a contribuição de vocês é justamente para que a população no geral tenha acesso facilitado ao conhecimento através dessa ferramenta. Você comentou aí, né, que o custo dela, e eu ia falar justamente, você está fazendo a comparação com o laboratório, o ambiente no Brasil ainda é muito subdesenvolvido ainda nesses termos para a gente conseguir ter essa acessibilidade, mas aí eu ia te citar, nos países onde tem, a gente tem um valor, um custo elevado, não é um custo qualquer para fazer uma análise. Uma análise verificada por um laboratório, tem uma metodologia, tem um instrumento caro, de precisão, e tudo isso tem um custo. Além disso, tem os custos normativos. Se a gente for lá para os Estados Unidos ou Canadá, a gente vai esbarrar com os custos normativos, os impostos que esses laboratórios pagam para funcionar e apresentar os seus resultados, o que acrescenta ainda mais no preço final do produto. Então, acaba sendo uma coisa que o produtor, por exemplo, ele vai lá provar quando ele vai fazer aquele lote comercial, mas ele não vai provar o breeding dele, ele não vai cruzar uma planta com outra ou mudar o modo de produção, de repente ver, bom, vamos ver o que mudou, vamos cruzar uma planta aqui que tenha mais isso, que tenha mais aquilo, vamos ver se o meu método de produção está dando o maior possível dessa genética, está dando o melhor, né? Então tem vários usos para o reagente que ainda depois que se instaurem os laboratórios, ainda vai ter uma utilidade, né? Ainda depois que a gente esteja num cenário muito desenvolvido, vai ter uma utilidade específica e popular, né? De acesso. Vai continuar existindo, eu acho que vai continuar tendo. Então, assim, eu queria que você comentou, eu queria que você reforçasse quanto que sai, no final das contas, a prova para o consumidor final, seja ele produtor, seja ele consumidor do óleo. Eu acho que você mencionou 89, fazem 10 mostras, né? Algo assim. E aí o pessoal da Chapada estava perguntando aí, a turma da Chapada, não esqueci de vocês não,
estava perguntando quanto dura, né? Então, vamos dizer que você comprou os seus reativos, e aí você é um produtor, e aí você teve uma colheita agora, e daqui a 6 meses você vai ter outra. Então, quanto tempo que dura? Dá para guardar? Como é que conserva? Também você pode dizer isso aí para a gente. Uma da evolução que a gente fez aqui no melhoramento desse produto foi justamente tentar adequar ele aqui para a nossa realidade, né, a realidade brasileira, de território e tudo mais. Então, o reagente ele tem validade de 1 ano, né, a gente já fez os estudos de estabilidade aí. Para 1 ano, a gente garante a validade dele, a gente está tentando aumentar um pouco mais essa validade. O reagente para CBD, confesso assim que eu já testei reagente com 4 anos de produção e reagiu perfeitamente. E o custo, né, de um kitzinho desse aqui está R$ 89,90. Ele faz pelo menos 10 testes. Isso aqui a gente coloca, por exemplo, 10 testes de flor, por causa que a flor ela absorve um pouco mais o reagente, né? Então você precisa de umas gotinhas a mais ali. E então você consegue realizar pelo menos 10 testes. Se você realizar, né, da forma como deve ser feita, por exemplo, uma gotinha do óleo, uma gotinha de cada reagente, que já é suficiente, certamente você vai conseguir fazer mais de 20 testes aí, tranquilo, por um custo de R$ 89,90. E aqui você, algo que você pode ter no bolso, algo que você pode levar. R$ 10 aproximadamente cada análise, pouco menos, né? R$ 9 sai cada análise. R$ 9, mas na prática você consegue fazer mais testagens. Esse custo cai com certeza, né? Então, que a gente também tem algumas limitações, porque a gente tem que atender às normas vigentes, como são produtos químicos, alguns deles controlados, então a gente tem que ter um limite, a gente não pode vender em qualquer volume, porque senão a gente ia acabar burocratizando o nosso serviço. Então, por isso que a gente tem que vender um volume pequeno. A gente também tem essas restrições da legislação vigente. Mas é possível, né? Quando você realiza, você não precisa de muito. A graça da testagem colorimétrica é que você não precisa de muito. Você sempre, né? Você precisa de uma gota do óleo. Aí, ó, o Dr. Renan Vidala entrou. Um abração, Renan. Né? Você precisa de uma gota do reagente, já é suficiente ali para você fazer a testagem, você já consegue ver. O Dr. Renan que é um outro exemplo aqui, ó, que é muito interessante, que ele é médico, né, referência aqui no Brasil, aqui, mas amigão nosso aqui de Curitiba, e que ele tem na gaveta do escritório, no consultório dele. Quando você vai lá no consultório dele, ele tem um reagem no consultório. Para quê? O paciente chegou bem, olha, comecei a me tratar, né? Comecei a me tratar ali com óleo. Qual óleo que é? Quando o paciente leva Consultório, né? Claramente.
Obviamente, é um óleo... Eu acho que está travando aí, não sei. Agora voltou. Opa, tamo aí. Tudo bem? Eu acho que foi uma baixa na internet aí. Mas Eu troquei aqui. eu tava comentando que é muito, muito interessante a usabilidade. Eu tinha pensado no usuário final, eu tinha pensado no produtor, não tinha pensado nunca no médico. E agora me surpreendeu muito. Claro, é uma ferramenta para você ter debaixo ali em cima da mesa, na verdade, para quando o paciente vem com algum medicamento próprio que esteja funcionando ou não, entender então o que é. Você comentou aí, né? O doutor acabou de comentar, fazer um comentário. A gente já viu cada coisa, né? Você, pelo que você me respondeu no estudo que você fez, né? A alta porcentagem de óleos que não tinham o que diziam ter. Então, puxa, genial essa usabilidade que você tem para provar ali em loco, né, na hora da medicina, o que tem e o que não tem. E aí, eu estava pensando, interessante também o lance da normativa e dos laboratórios, e pensando que a gente vai continuar tendo essa a acessibilidade facilitada ao conhecimento através das ferramentas como os reativos do Reaja, como o Reaja está trazendo para a gente. Eu queria te perguntar o seguinte: qual é a possibilidade do Reaja, do método do Reaja, conseguir certificação em algum nível, mas entrar numa normativa futura brasileira que inclui a certificação através da demonstração com o análise do óleo, dos reativos do Reaja? Olha, essa é uma pergunta interessante, né? No sentido assim, hoje o Reaja é uma ferramenta, né? A gente vem trabalhando para aprimorar a validação dos reagentes. Por exemplo, o reagente de THC, né, o que permite a gente identificar a presença de THC, ele foi criado pela polícia de Zurique, na Suíça. A polícia de Zurique que desenvolveu esse reagente. E depois foi validado nos Estados Unidos, foi feito um trabalho na Universidade da Virgínia que validou ele, que demonstrou a eficácia desse reagente. E bem, a gente vem aprimorando aqui, né? A gente busca por parcerias, a gente vem estreitando contato com institutos de pesquisa aqui no Brasil também, justamente para que a gente possa aprimorar a técnica, né? Deixar ela um pouco mais seletiva, aprimorar um pouco mais, e aí, quem sabe, apresentar como uma ferramenta né, para a própria Anvisa, né, apresentar, e caso eles venham ter interesse, né, é algo a ser desenvolvido para que a gente possa aprimorar. Esses são testes de triagem, né, são testes simples, né, por serem simples, a resposta que ele nos dá também é uma resposta mais simples. Então, por exemplo, né, o delta 8 THC e o delta 9 THC, a gente não consegue diferenciar entre eles. Então, por isso que eu falo, identifica moléculas tipo THC. Né? Então, essa é uma limitação. E a gente reconhece essa limitação, é importante saber essa limitação. Só diminuir um pouquinho o teu volume, Pedro, tá dando bastante retorno. Não, cara, eu esqueci que eu tenho que lembrar que toda vez eu tenho que cortar o microfone. Tá lá, cortado. Então, essa é uma limitação do reagente, justamente pela sua natureza, né? É uma técnica mais simples. O que a gente vem trabalhando aqui é justamente de desenvolver novas técnicas, aprimorar novas técnicas, para que a gente consiga ter uma resposta um pouco mais ampla. Mas isso faz parte do nosso trabalho de desenvolvimento, né? Que o Reaja, acima de tudo, ele é um laboratório de pesquisa. Né? Nós somos aqui um laboratório de pesquisa, e o Reaja, ele é um dos produtos que nasceram no nosso laboratório e que a gente vem tocando. Então, a gente quer justamente aprimorar novas técnicas, disponibilizar novas técnicas para que a gente consiga ter uma análise um pouco mais aprimorada. E isso eu acho que é a evolução, né, Pedro? Eu acho que a gente começa no simples,
A gente já conseguiu entregar o simples agora, né, na forma do reagente, e a gente vai aprimorando para que, aumentando o leque de ferramentas, né, colocando mais ferramenta na nossa caixinha de ferramenta, para que assim o usuário consiga fazer uma análise mais sofisticada, consiga ter uma análise mais aprimorada, né, de poder ter uma ideia não somente da presença, mas também da quantidade dos canabinoides, identificar a presença de outros canabinoides. Esse é um caminho que nós temos aqui e que a gente vai seguir com certeza, né? A gente já fez, a gente já entrou com a patente, a gente está, né, na véspera do lançamento praticamente, aí tá vindo muito, né, tá muito próximo, que é um reagente para descarboxilação. Esse aí é um reagente que a gente está preparando, né? A gente vai apresentar certinho para o pessoal. E posso falar, Pedro, isso aí é exclusividade Reaja. É exclusivo do Reaja. Não, né, nós já entramos com um pedido de patente desse reagente. Ele foi criado, desenvolvido, melhorado. E em breve, aí, acredito que no próximo mês, a gente já vai disponibilizar esse reagente. Que aí né, como eu disse, nosso laboratório é de pesquisa, nosso negócio é desenvolvimento, e esse aqui foi um reagente que a gente aprimorou, que já tinha na ciência, que a gente aprimorou, e agora a gente vai começar a apresentar aquele reagente que foi desenvolvido em nosso laboratório. E eu falo isso realmente com muito orgulho, porque são 4 anos de desenvolvimento para conseguir deixar simples o suficiente e confiável o suficiente para que, né, mais uma ferramenta aí para resolver, ajudar na vida do pessoal. Cara, eu fico felizão de escutar isso. Eu, inclusive, entro na fila já desse desenvolvimento aí. Quando vocês anunciarem, eu vou ser o primeiro a adquirir, porque tem tanto mito e tanto lugar comum com relação à descarboxilação do THC dentro desse meio, e tanta gente acreditando em tantas coisas. No final das contas, é tão complexo a gente entender o processo de descarboxilação e que tão exitoso, tão bem sucedido ele é no final. Justamente o que a gente precisa é uma ferramenta dessa. Cara, muito obrigado, de verdade. Eu acho que isso aí vai ser uma coisa que vai aportar pra caramba pro conhecimento nosso, sobretudo das pessoas que estão por trás dos empreendimentos, que estão produzindo, que estão provando, que estão tentando fazer produtos. Isso aí vai ser uma maravilha, velho. Mas eu queria, antes de falar mais sobre isso aí, esse tema aí me apaixonou. Agora, tem um pessoal aí perguntando umas coisas muito, muito legais também. A Pri está perguntando com relação a que tipo de proporção ou quimiotipo de THC-CBD você pode usar para artrose no corpo, e está perguntando também para hipertensão pulmonar. Pri, essa é uma questão um pouco delicada, inclusive por causa da hipertensão pulmonar, com relação aos canabinoides que são hipotensores. Então, a gente aqui, eu e o Fabiano aqui, estamos falando justamente sobre a importância da ferramenta para a gente conhecer esses quimiotipos. Conhecer se é mais forte em CBD, conhecer se é mais forte em THC, conhecer se é equilibrado, e poder fazer com que você e o seu acompanhante, ou o seu terapeuta, o seu médico, possam fazer experiências controladas e tirar conclusões definitivas sobre esse tema. Então, eu te recomendo que você procure algum profissional que possa te acompanhar nesse momento de experimentação e entendimento do que vai fazer melhor para você ou para a pessoa em questão. Se você tiver aberta a sugestões, eu acho que sugeriria que você procurasse a Associação Sou Cannabis, que tem um arsenal de pessoas, de profissionais que podem te ajudar, te acompanhar, prescrever, ajudar você a ter acesso. E você pode usar aqui dessa conversa de útil a ferramenta do Reaja para saber se o óleo que você está adquirindo tem ou não tem, ou quanto tem. Mas aqui a gente vai se reservar de falar para você o que você pode usar, porque não é a nossa área. Então, realmente, eu te recomendaria que você buscasse profissional, tá bom? De nada. Aí tem aqui na sala tem profissionais que poderiam te ajudar. Perdão, Fabrício? Fabiano? Acho que é para a cachorrinha dela. Show. Olha, então seria um veterinário, né? O mais indicado. Profissional. Experiência própria, eu não sou veterinário, já deixo claro, eu não sou médico, mas eu acabo estando próximo de pessoas que estão testando, que estão utilizando, estou perto de alguns profissionais,
E eu vi, né, eu não sei exatamente qual é qual que era o tratamento que ela queria ali, tinha hipertensão pulmonar, né? A paciente, ela comentou que tem artrose no corpo, né? E aí tem essa hipertensão pulmonar. Uhum. Mas que eu acompanhei um caso de uma cachorrinha, assim, que ela estava com uma tosse e uma questão pulmonar, assim, que ela não conseguia mal levantar, e com uma gota de um óleo, 1% de CBD, ela conseguiu recuperar. Mas isso teve acompanhamento de um profissional e, né, a cannabis não é só para a gente, né? Qualquer mamífero pode se beneficiar do tratamento da cannabis, mas é muito delicado. A gente não pode indicar uma prescrição assim, né? Acho que para os cachorros, eu acho que alguns podem ter uma maior sensibilidade ao THC, eles não metabolizam tão bem o THC quanto a gente. Então, às vezes, fica um pouco mais de cuidado com o THC, né? E às vezes o CBD tem uma margem de segurança maior, né? Não que seja não posso dizer que é 100% seguro, não sei, provavelmente seja, mas o CBD tem uma margem de segurança maior e o THC tem uma margem muito mais estreita para os pets, justamente porque eles não metabolizam tão bem quanto nós. Certo. Bom, Pri, boa sorte. Eu te recomendaria também buscar apoio aí com outros profissionais também, sugestões, opiniões, né? Nunca é excessivo perguntar. Continue perguntando que você vai conseguir melhorar a qualidade de vida dela. E aí tem um pessoal também, Fabiano, já é a segunda pergunta, querendo saber sobre CBD sintético. Você já tem alguma opinião sobre Olha, isso? bem, eu como químico, né, eu tenho o meu conceito de CBD sintético. Acho que vamos separar em três partes. Uma, o CBD isolado. Não, ele não é sintético, você pode pegar o CBD da planta e isolar ele até que ele fique um pó branco, né? Esse é um CBD isolado, funciona e funciona muito bem, porque ele vai estar em alta concentração, super disponível, vai funcionar assim. CBD sintético que seja igual ao do CBD, que tenha estrutura química idêntica ao CBD. Vai funcionar porque, né, na química eles são idênticos, então vai funcionar. Na prática, CBD sintético é muito escasso. Por enquanto, ainda está sendo mais barato produzir da planta, porque os sintéticos eles não estão conseguindo emplacar como medicamento, porque exige muito mais testes, exige muito, a Prática da Naduse, né, aquele laboratório aqui de Toledo, aqui no Paraná, eles tentaram emplacar o CBD sintético, não conseguiram e comercializam hoje um produto que é extraído, ele não é sintético. Mas se a molécula for a mesma, o reagente vai funcionar, ele não vai conseguir distinguir. E tem um terceiro caso, que às vezes gera confusão na cabeça do pessoal, são os canabinoides sintéticos. Que aí é uma classe química diferente, quimicamente não tem quase nada a ver com os canabinoides, mas que atuam no nosso organismo de forma a mimetizar o que o CBD e o que o THC faz. Essa aí é uma outra classe, são outros compostos, e que, bem, aí é possível identificar, mas utilizando uma outra gama de reagentes. Esse aqui não me identifica, né? A gente pegou recentemente, aqui em Curitiba, uma amostra de um produto que, na verdade, continha canabinoides sintéticos. Então, era um cristal, né, era um pó meio amarelo, estranho, assim, e não reagiu direito com o nosso reagente aqui. E quando a gente começou a explorar um pouco mais, a gente viu que tinha, na verdade, canabinoides sintéticos. Então, foi uma surpresa muito grande, e isso abre um universo inteiro para a gente falar.
Então a gente tem esses três passos. Para canabinoide sintético, se ele for idêntico ao natural, ele vai reagir da mesma forma, não vai ter como diferenciar. Perfeito. Com relação a... O pessoal perguntou aqui, foi... Espera um segundinho. Com relação à presença de THC na saliva ou no sangue. E para quem está chegando aí agora e está querendo saber, está na dúvida, essa é uma live sobre uma ferramenta de conhecimento sobre a presença de THC ou de CBD nos óleos, nas flores ou nos produtos de cannabis, chamado Reaja, que é um projeto brasileiro, nascido no Brasil, desenvolvido no Brasil, através de reativos únicos, e estamos aqui com o Fabiano, que é o representante, né, o criador do produto, para explicar para a gente os pormenores, justamente os detalhes técnicos e o porquê da importância de saber, né, no final das contas. Então, Fabiano, a pergunta que fizeram aqui é: serve o Reaja para detectar presença de canabinoide na saliva ou no sangue? Não, a gente não tem essa finalidade, né? Esses são testes químicos, bioquímicos normalmente são aplicados testes enzimáticos, e não acontece principalmente porque a concentração na saliva ou no sangue vai estar muito baixa, então vai ser abaixo do limite de detecção do nosso reagente, né? Para óleos, por exemplo, a gente coloca em torno de 0,5% para identificação, então devido... porque no nosso sangue vai ter muita amostra, vai ter 1 zilhão de coisas ali, que de alguma forma às vezes podem interferir no resultado, a gente não tem como garantir. O nosso reagente é indicado para testar a substância, né? A substância em si, a substância, né? A flor, o óleo, o extrato, o cosmético, né? Você utiliza para testar, não é a nossa atuação, por enquanto a gente não foca, né? A gente foca na testagem da substância. Perfeito. Bom, não sei se vocês têm alguma pergunta mais, pessoal, aí no público, seria a hora de fazer. A gente está já caminhando para a conclusão dessa entrevista. O pessoal está passando aí, né, Pedro? Só falar aqui, né? Com o uso do reagente aqui, a gente consegue diferenciar entre uma amostra alto CBD, que ele fica roxo, e uma amostra alto THC, que ele fica azul. Então, ó, aqui, com o uso do reagente colorimétrico, em 1 minutinho você já vai conseguir diferenciar entre por exemplo, um óleo, uma flor alto THC ou alto CBD. Né? Acho que o pessoal está chegando. E eu repito, Pedro, eu falo com muito orgulho que essa aqui é a forma mais rápida e mais barata de você fazer uma testagem de cannabis. E junto com os novos reagentes, a gente vai ter o kit mais completo do mundo para a gente fazer a testagem colorimétrica. Se você não se convenceu, agora, né, eu acho que você pode se convencer, inclusive, agora, nesse momento, é uma das únicas possibilidades que a gente tem no Brasil para entender, né, a única ferramenta para entender diretamente o nosso próprio produto, direcionado para o consumidor final, porque é uma técnica que não exige nenhum conhecimento técnico específico, nenhuma formação, nenhuma capacitação, como o Fabiano mostrou aí agora mesmo, fez um par de testagens aí para a gente, foi rápido, foi simples, vendo um manual de instruções, você pode usar na sua casa esse reagente, esse produto, e entender melhor o que é que você está fazendo, seja você um consumidor final. Muito importante você saber qual é o quimiotipo, ou seja, qual é o canabinoide predominante, se é THC, se é CBD, se tem os dois, ou se, de repente, não tem nada do que está dizendo que tem, né? Como a gente conversou aqui, essa foi uma das possibilidades. Então, a gente tem que estar sempre vivo, não é um mercado que está regulado agora. Então, a gente tem muitas possibilidades que podem acontecer. Então, sempre bom a gente ter essa ferramenta à disposição. A gente teve participação aí, comentários do Dr. Renan, que muito, muito interessante também, essa possibilidade, essa ferramenta à disposição dos médicos, dos terapeutas, das pessoas que estão acompanhando também, para sempre
está aprovando, né? E lembrando que os produtos de cannabis eles são variáveis conforme o cultivo. Se a gente tem uma extração direta da planta, e a planta pode ter sido uma planta que gerou CBD no momento, que gerou mais CBD no momento, que foi um quimiotipo 3, pode ser que ela venha a ser diferente se ela seja cultivada de maneira diferente. Também pode ser diferente se ela venha de outra semente, ainda que seja da mesma genética. Então é importante estar renovando essa testagem a cada lote. Então também aí entra o papel do produtor e o que ele está fazendo. Se você está produzindo e está buscando, seja autoprodução, ou seja produção para outra pessoa, a qual você tem mais responsabilidade ainda, é importante que você prove cada lote. Então tá aí a ferramenta para a gente provar à disposição, uma ferramenta única no mundo e uma ferramenta nascida em território brasileiro. Então o que é melhor, né? A gente ter um acesso direto e apoiar o desenvolvimento do projeto nacional, que inclusive continua para a gente a questão da descarboxilação, né? Essa palavra até já, só a palavra já deixa o pessoal tonto, né? Imagina a prática, então, né? Porque então diz que bota no fogo muito grande com relação a isso. E tem, cada vez mais, a gente tem aprendido que tem uma diferença grande entre os canabinoides ácidos e os canabinoides neutros, chamados neutros, né? A principal delas reside no THC, na questão da psicoatividade. Então, a gente vai ter uma maior psicoatividade quando o THC está neutro e uma psicoatividade muito pequena ou quase nula quando o THC está em estado ácido. Muita gente falava de que o THC ácido ele não era ativo, então você precisava ativar o THC. Hoje a gente sabe que isso aí é uma conversa. Na verdade, o THC ácido ele é, inclusive, melhor que o THC neutro para muitas coisas. Por exemplo, ele é muito mais anti-inflamatório, ele tem um potencial muito maior como anti-inflamatório. Então, começa a ser interessante a gente ver não só que tanto está descarboxilado, mas que tanto está ácido. E que tanto esse canabinoide ácido, esse THC ácido, está contribuindo para o desenvolvimento da terapia. Né? Se ela está tirando a dor, por exemplo, às vezes a gente está achando que a gente está descarboxilando, como dizia aí, a gente está achando que a gente tem CBD, às vezes a gente está achando que a gente está descarboxilando e, na verdade, está tomando um negócio ácido e por isso que está fazendo melhor efeito anti-inflamatório. Então, como que a gente sabe, né, no final das contas? Fabiano, eu vou seguir o Reage de perto para acompanhar o desenvolvimento dessas novas técnicas, torcendo aí para que saia logo e a gente poder já aprovar esses reativos. Por último, o pessoal está perguntando aí se existe algum plano para produtores, associações. Fabiano, de repente, acho que a pergunta vai no sentido do consumo em altas quantidades, né? Vocês têm algum convênio, vocês oferecem algum desconto, tem alguma coisa do tipo? Temos sim, Pedro. A gente faz questão de ajudar as associações, porque a gente reconhece a importância do trabalho das associações aqui no Brasil, né, do desenvolvimento, do fortalecimento do cenário canábico. Então, né, a gente tem formas de parceria, né, às vezes manda um direct para a gente, daí a gente já encaminha certinho ali, às vezes se quiser uma maior quantidade, às vezes se quiser fazer algum tipo de parceria aí. A gente é super aberto, né, a gente está sempre disponível aí para ajudar. Acho que principalmente é ajudar. Né, e disponibilizar, né, disponibilizar essa ferramenta para que mais pessoas usem, mais pessoas se instruam e que assim gere uma consciência. Eu acho que um dos pontos é a gente gerar uma consciência, né? Se todo mundo estiver alinhado, se todo mundo estiver preocupado com a qualidade, o cenário da cannabis vai ser melhor. Então, né, se você tiver uma associação, se tiver algum grupo aí, queira fazer uma parceria, tiver alguma proposta, manda pra gente, manda um direct aí pra gente aqui no Instagram
Mas a gente tem um preço especial ali também para a associação. Bem, fico à disposição. O pessoal estava perguntando ali onde que compra. Tem a loja direto no Instagram, mas como a gente, né, às vezes cai no algoritmo do Instagram, às vezes sobe produto, cai produto, né? Tem o nosso site que lá está sempre disponível, que é o reaja.com.br. Né? Você tem um link na nossa bio também aqui no Instagram. Entrou no Instagram, você já consegue ir para a loja. Né? Mas aqui no Instagram você consegue comprar ou no site reaja.com.br. Ali tem os reagentes para cannabis e nossa linha completa. Maravilha, Fabiano. Cara, muito obrigado novamente por essa entrevista. Se vocês gostaram, pessoal, vocês que estão aí, a gente tem um programa de entrevistas no YouTube. E a gente fez uma entrevista com o Fabiano que a gente vai colocar lá daqui a pouquinho também. Uma outra entrevista, a gente profundiza mais a questão das anedotas, das histórias, do porquê, de como foi que ele fez, ele chegou a desenvolver esse reativo, do porquê, buscando saber um pouquinho mais também da história pessoal do Fabiano, as motivações como uma personalidade, né, como um empreendedor, como uma pessoa que enfrentou vários desafios e venceu esses desafios, e como foi que ele foi vencendo esses desafios, as histórias que surgiram pelo caminho, né? Fabiano, eu acho que isso é bem interessante. Se vocês tiverem interesse, vão lá. É o nosso programa de YouTube, ele está começando a ser veiculado agora. Fazendo as entrevistas aí da minha parte. Eu sou Nico Malazartes, também conhecido como Pedro Nicoletti, e faço parte da Soul Cannabis, da parte da diretoria de produção e cultivo. Então, a gente vai estar entrevistando aí um monte de gente interessante, começando pelo Fabiano. Então entrem lá, apoiem a gente, assistam, compartilhem o conhecimento sempre que vocês puderem, perguntem as mesmas perguntas para diferentes pessoas, vocês vão ter diferentes respostas. E é assim que a gente vai construindo o conhecimento, então se apoiando entre a gente, conversando, trocando experiências, opiniões. Lembrando que essa é a forma realmente que essa cultura evoluiu até agora. Eu venho desse nicho diretamente, não tinha universidade, não tinha faculdade, não tinha nada que te explicasse como usar, como produzir, como transformar, como cultivar. E o que a gente tem feito até agora é conversar uns com os outros. E ainda essa maneira essa maneira de aprender ainda não encontrou uma forma de substituição adequada. Então, segue a gente, Soul Cannabis, sigam o Reaja. Eu sou o Nico Malazartes, novamente, aí estamos no Instagram também para qualquer coisa, qualquer dúvida. Nossa comunidade está crescendo e a gente se anima e enche o coração mesmo de felicidade de ver cada vez mais gente correndo atrás dessa questão. Então, somos todos multiplicadores e por isso a gente precisa se informar. Informar para transformar, que é o lema da Soul Cannabis. Então, Fabiano, muito obrigado pelo tempo, pela disposição novamente, né? É a segunda vez que a gente se encontra aqui para a entrevista. Obrigado pela paciência também, desculpa pelos pormenores, pelos problemas aí. E tamo junto. Qualquer coisa, gente, é só entrar em contato diretamente com o Reaja, diretamente também com a Soul Cannabis, comigo, a gente está sempre disposto a conversar. Então, é isso aí mesmo. Se você quiser dizer alguma coisa, Fabiano, acho que seria o momento. Se alguém quiser acrescentar alguma coisa também. Queria agradecer o espaço, agradecer a disponibilidade aí, esse bate-papo. Pô, uma sintonia muito boa aí entre nós, né? Foi realmente um prazer aí fazer. A entrevista ficou muito boa, né? Foi um bate-papo bem legal ali. E bem, né, queria agradecer e lembrar o pessoal, né, que na dúvida, reaja, sempre. Boa. É isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos. Fiquem ligados. Próxima semana a gente volta com mais entrevistas. Até a próxima. Tchau, tchau.